Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto chamado Contentamento. Ele foi escrito pela irmã Juliana Oliveira para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Uma meditação para cada dia do ano. E olha, quando a gente lê o manancial, ou sozinho ou acompanhado, a gente é inspirado, exortado e edificado. Isso promove nosso crescimento espiritual, nosso crescimento cristão e nos engaja com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Juliana Oliveira, então eu vou ler para os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que seja conosco para que nós possamos compreender o que vamos ler. Ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pela liberdade que temos no Brasil de ler a Tua palavra, que possamos estar contentes por todas as coisas que o Senhor nos dá e porque temos certeza que a nossa alegria está no Senhor. Obrigada, Jesus. Ensina-nos, é o que precisamos, é o que pedimos, em Teu nome. Amém. Bom, o nosso texto chama-se Contentamento. Pega lá sua Bíblia, nós vamos ler Números, capítulo 1, nós vamos ler 10 versículos. Então é melhor que você acompanhe, se você tiver uma Bíblia, você acompanhe com a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá? Números 11, de 1 a 10. Ele diz assim: E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus Yahvé. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair sobre eles fogo. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula. E até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, e dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este maná, o maná. E o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo, e o trituravam no moinho manual ou socavam em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada de sua tenda. A ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso. Pois é, irmãos, a gente olha para eles e fala assim, ai, como são ingratos, né? Mas o nosso texto chama-se Contentamento e o versículo escolhido é o 5 que diz: Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Olha só, Moisés libertou o povo que estava cativo lá no Egito, né? Mesmo você que não tem intimidade com a palavra, você já viu em filme, já ouviu dizer, né, sobre as 10 pragas, né? E Moisés libertando o povo rumo a Canaã. E aí eles foram pelo deserto. O rio Nilo abriu, né? Eles passaram a pé seco e eles foram para a terra prometida pelo deserto. E o que acontece? O povo de Israel estava olhando para onde? Para o passado. Que logicamente, se você olhar direitinho, não era bom, né? Eles eram escravos.
Escravos, gente, olha só. E eles estavam olhando para o passado. E ser escravo, trabalhar de forma árdua, cansativa, não ter liberdade para nada. Logicamente que não era a melhor condição, né? Nenhum ser humano deve ser escravizado pelo outro ser humano, né? Inclusive, eles mesmos tinham pedido para Deus misericórdia, para Deus tirá-los daquela situação e para libertá-los. E Deus, segundo a sua grande misericórdia e graça, libertou o povo, né? De uma forma milagrosa, abriu o mar vermelho, tirou eles de lá, mandou as pragas, enfim. A poderosa mão do Senhor ali se revelou e eles foram libertos. Então, apesar deles estarem no deserto, Deus continuou abençoando cada um deles, né? Eles recebiam proteção, recebiam alimento e recebiam água. Eles tinham à frente a promessa de uma nova vida e uma terra que manava leite e mel. Pega lá, Números 13, 27, diz assim, ó. E deram o seguinte depoimento a Moisés. Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Isso é quando os espiões voltaram, né, da terra, para mostrar como que era lá. Mas o que acontece? Os israelitas estavam totalmente concentrados no que eles tinham antes, né? E eles não estavam prestando atenção no que Deus estava concedendo. Eles não precisavam trabalhar, eles acordavam de manhã, estava lá o maná. Não precisava fazer nada, ele estava lá, era de graça. Eles não conseguiam ver os milagres do Senhor, que o Senhor estava fazendo a todo instante. Eles não conseguiam perceber que Deus estava sustentando milhares de pessoas, milhares de animais no meio do deserto, no meio do nada. Pelo contrário, né? Estavam chorando. Ai, que saudade do melão, do alho, da cebola. Que a gente comia de graça. Trabalhava que não burro. Enfim. Às vezes a gente age da mesma forma, né? Dando atenção apenas para o que a gente não tem. Ou dando atenção apenas para aquilo que a gente perdeu. Mas Deus nos concede bênçãos a todo instante, ainda que nós não as enxerguemos. O que pode parecer uma coisa comum, corriqueira, rotineira para uns, é cuidado de Deus, é cuidado de Deus por nós. Então, meu irmão, minha irmã, caso você esteja passando por um deserto na sua vida, não concentre os seus olhos naquilo que não tem, naquilo que você perdeu, naquela situação complicada, naquilo que você está passando. Não é para isso que você tem que olhar. Fixe seus olhos no alto, em Deus, de onde vem o seu socorro, porque Ele é bondoso. E mesmo que você esteja no deserto, Deus não deixa você desamparado. Deus não deixa ninguém desamparado. A gente precisa ter contentamento naquilo que Deus nos concede. E olha só, é uma coisa para a gente refletir e a pergunta que não quer calar. Por quais motivos você pode ser grato ao Senhor hoje? Vou contar uma pequena historinha, eu creio que alguns de vocês já conhecem, mas eu vou contar. Eram duas pessoas, pai e filho. E eles saíram para trabalhar. E o filho, ao final do expediente, né? Ele falou, pai, você não sabe como Deus foi misericordioso comigo. Eu tive um livramento impressionante. Eu estava indo com o meu cavalo para ir trabalhar. E no desfiladeiro, o cavalo escorregou. Fez que ia cair, tentou equilibrar-se. Se manteve equilibrado e eu consegui chegar no meu trabalho. Quase que eu caí. Quando eu olhei lá para baixo, pai, que eu vi do que o Senhor havia me livrado. Olha como Deus foi misericordioso comigo. Eu vivi um milagre, eu sou muito grato. Aí o pai falou, olha filho, que bênção, que maravilha que o Senhor te abençoou. Eu também tenho um milagre para contar para você. Hoje, quando eu saí para trabalhar, eu peguei o meu cavalo, fui e voltei sem nenhuma intercorrência. Não tive problema nenhum, o cavalo não tropeçou, eu não fiquei preso em lugar nenhum,
não quase caí do desfiladeiro, fui e voltou em paz. Olha que milagre, que maravilha, olha como Deus cuidou de mim. Então é isso, né, irmãos? A gente tem que reconhecer que Deus tem cuidado de nós, mesmo que a gente não veja esse cuidado. Isso é muito importante. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Deus é tão misericordioso que pode nos conceder contentamento até mesmo no deserto. Agora eu termino, né, deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos os motivos pelos quais temos que ter contentamento, nós que sabemos que não temos que ficar olhando para trás, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.